É com prazer que iniciamos hoje o estudo de número 7, a lição de número 7, que tem como tema a visão das trombetas. Lição de número 7, visão das trombetas, revista Compromisso. A lição de número 7, ela está baseada nos capítulos 8 a 11 de Apocalipse. E o texto áureo é o texto de Apocalipse, capítulo 10, verso 8, mas gostaria também de destacar os versos 9 e 10. E o capítulo de número 10, versículo de número 8, e também o 9 e o 10, diz assim: ouvi a voz dizendo, João falando, né? Vai e toma o livrinho da mão do anjo. Versículo 9. Eu fui ao anjo e disse, dá-me o livrinho. E o anjo me disse, toma-o e come-o. Tomei e comi. Versículo 10. Era como doce na boca e amargo no estômago ou no ventre. Interessante esse texto, mas há significados aqui importantes. Como entender a expressão livrinho? Vai e toma o livrinho. Que livrinho é este? É uma linguagem figurada também. É interessante observar isto. Livrinho aqui quer significar que a revelação da hora, da verdade está chegando. A revelação da verdade absoluta do Senhor, daquilo que Ele tem preparado para a humanidade e para a vitória da sua igreja está chegando. E também o livrinho significando conter a palavra da verdade revelada àqueles que desejam dar ouvidos ao que o Espírito quer dizer à igreja do Senhor. O comer significa receber a palavra da verdade. É isto que significa o comer. É se alimentar. Nós não costumamos dizer que nos alimentamos da palavra da verdade. O comer é isto. E o doce e o amargo? O doce e o amargo quer trazer para nós a ideia do resultado que a palavra de Deus produz nas nossas vidas. Ela é prazerosa, mas ao mesmo tempo, ela é aquela que corrige os nossos rumos, que corrige os nossos destinos. Ela traz para nós a correção do Senhor. Daí a ideia de doce e amargo. Portanto, irmãos queridos, é a palavra de Deus, palavra da verdade. É esta palavra que dá testemunho de toda a ação divina. Toda a ação divina em favor, quer da igreja, ou quer em juízo contra os ímpios que desobedecem ao Senhor, perseguem a igreja. Então, a palavra da verdade fala-nos exatamente das ações do Senhor em favor da igreja ou o seu juízo contra os inimigos da sua palavra e da sua igreja. Com o toque das trombetas, o que nós aprendemos? A partir deste momento, o texto, de Apocalipse narra-nos a trombeta, a presença da trombeta. Ela já foi citada em outros momentos, mas aqui ela tem significados específicos. Então, a trombeta aqui, ou seja, o toque dessas trombetas, traz-nos alguns aprendizados. Ou seja, traz-nos a ideia da gravidade, da incredulidade na vida das pessoas, na vida dos que rejeitam a palavra do Senhor. O toque da trombeta também ensina-nos a respeito da graça do Senhor e Deus de nossas vidas, em manifestar a sua misericórdia com juízo. Preste atenção. A trombeta, ela tinha a ideia de anunciar, muito presente na história de Israel, Então, traz-nos a ideia exatamente de que o Senhor está apresentando a sua misericórdia em apresentar os alertas ao povo e, ao mesmo tempo, trazendo juízo sobre a desobediência. Aprendemos com o toque da trombeta que as ações divinas sobre toda a criação
servem para alertar o homem ao arrependimento. Então, as ações divinas sobre toda a criação, é o que aparece, né, à medida em que vamos estudar aqui cada uma das trombetas, é para alertar o homem na direção do arrependimento. Como eu já disse em outra ocasião, mas é interessante repetir aqui, porque aparece aqui a figura da trombeta de forma mais efetiva, a trombeta é um instrumento dos atalaias, desde o Velho Testamento. Lá em Israel, que servia para alertar quanto ao juízo dos ataques do inimigo. Então, a trombeta, um instrumento dos atalaias que tinha como compromisso alertar, né? Principalmente quando os inimigos estavam atacando. Ou seja, é a trombeta na história de Israel. Você pode conferir com Números, capítulo 10, versos 1 e 10, e você também pode conferir com outros textos de Neemias, né, que aparece também o toque da buzina, para que todos se ajuntem no mesmo lugar, lá com o sentido de providências que precisavam ser tomadas, não é? Mais uma vez aqui, meus queridos irmãos, o número 7, 7 trombetas. Número 7, só para relembrar, você já sabe, significa o número da perfeição, ou tem como significado perfeição. Esta é a ideia do número 7 da cultura do povo de Israel. As 7 trombetas são tópicos do 7º selo. A abertura do 7º selo, estudado por nós na lição de número 6, aparece a partir dali tópicos anunciados através das trombetas. Ou seja, é a chamada ao arrependimento e, ao mesmo tempo, como já dissemos, juízo para aqueles que não se arrependem. Quero destacar aqui algumas coisas interessantes. As 4 primeiras trombetas tocadas, os 4 primeiros toques da trombeta, capítulo 8, versos 7 a 13, apresentam intervenções na natureza. São intervenções do Senhor na natureza. Vamos relacioná-las aqui para que você possa identificar. Olha aí o capítulo 8, versículo de número 7. Destruição de árvores e ervas. Contaminação do mar, capítulo 8, verso 8. A contaminação dos rios e das fontes, capítulo 8, versos 10 e 11. Os fenômenos cósmicos que interferem na vida humana, capítulo 8, verso 12 e 13. Fenômenos cósmicos, fenômenos da natureza. Vai prestando atenção nisto aqui. O descompasso no comércio, aqui no texto, principalmente por causa da destruição dos navios. E aqui tem muito a ver exatamente com a experiência dos tempos de João, quando o navio era o principal instrumento, né, de transporte, através da navegação, para trazer os alimentos, e o comércio dependia dos navios. E aqui também vemos Deus usando sua força, queridos, a partir dos fenômenos naturais, né, para alertar o ímpio quanto à necessidade de arrependimento. Quando as catástrofes acontecem, nós temos a intenção, né, de pensar que são fenômenos naturais. Sim, são fenômenos naturais. Mas esses fenômenos naturais, à medida em que vai passando o tempo e se tornando cada vez mais intensivos, e cada vez mais presente, e cada vez mais destruidor, leva-nos a pensar de que é Deus dando oportunidade ao homem para refletir nesses acontecimentos, como estão aqui relacionados, né? Árvores destruídas, ervas destruídas, e neste tempo, já de algum tempo, mas este tempo, a televisão, né? Os meios de comunicações têm nos mostrado muito desses acontecimentos ambientais com os incêndios que têm acontecido, as queimadas das florestas, a contaminação do mar, a contaminação dos rios e das fontes, os fenômenos cósmicos, haja vistas aí os tsunamis, os terremotos, presentes na história da humanidade, mas nós temos ouvido muitos pregadores, e eles dão conta, e os estudos têm nos dado conta,
que a intensidade dos acontecimentos agravam-se cada vez mais. E isto mostra-nos a proximidade do juízo de Deus no seio da humanidade. E o descompasso do comércio, a carestia e tantas outras coisas que nós podemos perceber aqui, as ações do Senhor diante dos fenômenos da natureza, dando oportunidade ao homem, por isso, misericórdia acompanhada do juízo, para que ele se arrependa. Me parece que Dias Lopes fala muito bem sobre isto, que as trombetas é exatamente o juízo do Senhor acompanhado da misericórdia. A terceira trombeta, capítulo 8, versos 10 e 11, um destaque aqui entre as 4 primeiras para a terceira trombeta. Aparece uma estrela chamada absinto. Na experiência do Antigo Testamento, absinto era uma erva amarga, e que pode, então, nesse texto, simbolizar o castigo divino sobre os pecados ou sobre a desobediência, sobre os ímpios que não se arrependem. É a ação divina, o seu juízo contra os desobedientes. Confere aí com alguns textos que são referências. Jeremias, capítulo 9, versos 13 até o verso de número 15. Capítulo 23 também de Jeremias. E Deuteronômio, capítulo 20, verso 17. É o Senhor agindo, ajuizando, com seu juízo contra aqueles que não se arrependem. Então, esta é a ideia aqui. A quinta trombeta, o toque da quinta trombeta, capítulo 9, versos 1 até o verso de número 12. Aqui aparece o primeiro ai. E o que significa ai? São dores por causa da desobediência. É a expressão de dor. Você, quando está sentindo alguma dor, você não reclama? Mas aqui não é um ai de alguém que pisou na sua unha do seu pé ou no seu dedo. É um ai por causa do pecado. É a expressão de dor por causa da desobediência. Aparece aqui, nestes versículos, de 1 a 12 do capítulo 9, a figura de um anjo que tem a chave. A chave dá significado de autoridade. Autoridade. Essa estrela que cai na terra tem a chave do abismo, diz o texto. Não é Satanás, não pode ser confundido com a queda de Satanás. Porque se ele tem a chave, é o mesmo anjo que aparece lá no capítulo 20, versículos de número 2 e 3 de Apocalipse. Assunto que vamos estudar quando chegar lá, mas que desde cá você já pode estar identificando, que é o anjo que tem a chave, ou tem a autoridade para prender Satanás, para impedir Satanás de agir. A sexta trombeta, capítulo 9, versículos de número 13 até o versículo de número 21. A sexta trombeta aparece o segundo ai. Começa com a narrativa da invasão de um exército poderoso. A ideia de invasão de um exército poderoso é a ideia de destruição. É o aviso da destruição dos que se voltam contra Deus e o seu povo, Senhor. Aí chega a sétima trombeta, A sétima trombeta, capítulo 11, versículo de número 15. Aqui nessa sétima trombeta, nós vamos perceber o aprontamento para o juízo final. Os preparativos para o juízo final. É o fim das oportunidades. Agora é tarde demais para aqueles que foram avisados que deveriam se arrepender. Até a sexta trombeta são avisos. Avisos para que haja arrependimento. Para que o povo possa arrepender-se dos pecados, confessá-los ao Senhor, voltar-se para o Senhor arrependidos e serem perdoados. Mas quando se toca a sétima trombeta, é o fim das oportunidades. É a ideia de que a partir daquele momento é tarde demais para aqueles que rejeitaram o perdão divino. E sabe o que vai acontecer aqui com o toque da sétima trombeta? Nós vamos ver com clareza a lição
de número 9, quando chegarmos na lição de número 9, que ao abrir, não é? Ou ao tocar, melhor dizendo, a sétima trombeta, começa então o juízo do Senhor e começa a narrativa das 7 taças da ira do Senhor. A lição de número 8 é um intervalo, e depois, na lição de número 9, nós vamos estudar sobre a continuidade aqui dessa 7ª trombeta. Portanto, queridos, voltando à lição, capítulo 11, versos de 1 a 14, começando esse intervalo entre a 7ª trombeta e as taças, aparecem aqui 2 testemunhas. É um ápice que o Senhor ainda está dando aqui como, no apagar das luzes, alguma oportunidade. Olha como Deus é misericordioso. Antes dele fechar a porta, antes da porta ser trancada, ainda há oportunidade. A oportunidade é dada pelas testemunhas do Senhor na terra. Ou seja, aqueles que pregam a palavra do Senhor. As 2 testemunhas representam a igreja do Senhor, o povo de Deus. É a ideia do Antigo e o Novo Testamento. Lá, o povo escolhido do Senhor. Aqui, no Novo Testamento, a igreja do Senhor. Então, é a palavra de Deus, vinda do Antigo e o Novo Testamento, dando testemunhos da ação divina, oportunizando para a humanidade condições de arrependimento. É a palavra de Deus proclamada pela igreja do Senhor, pelo povo do Senhor, desde a antiga dispensação, o Antigo Testamento, até a nova dispensação, ou o Novo Testamento, e até a volta do Senhor Jesus, para que o homem se arrependa, para que haja arrependimento. Então, o que nós vemos aqui na revelação das 2 testemunhas? É a missão que temos como testemunhas do Senhor de dar, né, conhecimento ao povo a respeito de Jesus. Conhecimento à humanidade da mensagem de salvação de Jesus. Aparece aqui a figura dos 1260 dias. Dentro da narrativa dessas testemunhas, né, chamada de 2 testemunhas, aparece aqui, então, uma expressão de 1260 dias. Esse 1260 dias é um símbolo que tem origem lá em Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 25, que é a expressão, né, de um tempo de aflição. Nós vamos perceber muito bem isto, né, quando lemos exatamente o texto de Apocalipse, capítulo 12, verso 14, e capítulo 13, versos número 5 a 6. Tempo de aflição, tempo de tribulação ou aflição. Diz assim, Daniel: por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Shed, fazendo um comentário em Daniel 7, 25, ele diz o seguinte, que no meio dos reinos surge um poder que se entregará à perseguição do povo de Deus. Vai se dar a perseguir o povo de Deus, os fiéis, e usurpará o poder civil. Então está fazendo uma referência aqui ao domínio romano, que nos tempos de João era o domínio de Domiciano, né? Nós sabemos disso. Shed ainda diz, nessa sua argumentação, que se trata dos séculos de história, não é? Quanto à perseguição que se processam na cidade de Roma contra o povo de Deus. Ele permite que a gente compreenda que um tempo, 2 tempos e metade possa significar 3 anos e meio, que é uma referência aos 1260 dias. Portanto, um tempo indefinido de aflição, né? Mas entendendo que, mesmo sendo um tempo indefinido de aflição, Deus está no controle.
Morte e vida das duas testemunhas. São expressões que aparecem, não é? Que a gente precisa compreender. Os crentes lá da Ásia, não é? Compreenderam a mensagem, porque eles entendiam Roma e sabiam que Roma estava contaminada com a imoralidade, agia com hostilidade e zombava dos crentes, zombava dos servos do Senhor. Morte aqui pode significar sofrimento por causa da perseguição. E a vida pode significar que o Senhor é aquele que restabelece o ânimo da igreja, capítulo 11, versículo de número 11. Vida e morte. A morte trazendo para nós exatamente a compreensão do sofrimento, das aflições por causa da perseguição. Morte e vida das testemunhas. E a vida da testemunha? É o Deus poderoso agindo por meio de Jesus e seu Espírito, reanimando a igreja para que ela continue firme, né, fazendo a obra do Senhor. Portanto, irmãos, aqui estão exatamente destaques, né, das citações, das trombetas anunciadas no estudo de número 7. Agora, que lições nós temos aqui para a igreja hoje? Naturalmente, essas lições precisam ser aplicadas também à vida da igreja hoje. Lições como, por exemplo, muitos não darão ouvidos às nossas pregações. Isaías já dizia isto, né? Que muitos não dariam crédito à pregação de Jesus, à pregação dos apóstolos, à pregação da igreja. E muitos ainda não têm dado crédito à nossa pregação. Então, é algo muito presente aqui nessa lição. As trombetas significam mensagens anunciadas, que são anunciadas no púlpito de nossas igrejas, nos cultos nos lares, nos nossos congressos, na evangelização pessoal, mas muitos não dão crédito, então sofrerão as consequências. Em meio às circunstâncias, o Senhor fortalece a igreja. É outra lição importante. Em meio às circunstâncias, o Senhor fortalece a igreja. Lição tremendamente para este tempo que estamos vivendo. Já de algum tempo, a igreja tem passado, no presente século, no século passado, momentos difíceis. E no presente século, momentos muito difíceis. Mas é importante entender que, como testemunhas fiéis do Senhor, o Senhor reanima a igreja, para que a igreja prossiga a dar testemunho, né, da sua palavra. Igrejas e crentes, cumpre a missão até que o Senhor Jesus Cristo volte. Então, a igreja do Senhor vai cumprindo a sua missão de tocar a trombeta, de anunciar o evangelho do Senhor, até que ele volte. Portanto, nós queremos concluir aqui afirmando o seguinte, que os salvos estão garantidos para a vitória, mas os ímpios, se não se arrependerem, sofrerão as consequências. Então, que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar, para que eu e você possamos entender e compreender, não é, como aplicar os ensinos do Apocalipse à vida da igreja hoje, que se prepara para a volta do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu querido irmão e irmã, no estudo da lição de número 7. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por estarmos estudando a tua palavra. E obrigado por este momento. Cuida, Senhor, das tuas igrejas e prepara-nos cada vez mais e capacita-nos para sermos trombetas do Senhor diante de um mundo corrompido. É o que rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado e até o nosso próximo estudo, querendo Deus. Que o Senhor, portanto, abençoe a sua vida, a sua igreja, que o Senhor abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas igrejas, que o Senhor abençoe o nosso Brasil. Amém? Amém.